Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. E agora eu vou trazer para vocês, na íntegra, a primeira aula do curso, a trajetória da semente da promessa. A primeira aula, Eu resolvi, elaborei aí já a primeira aula, vou apresentar a primeira aula e de acordo nós vamos elaborando, nós vamos apresentando. Você que está chegando, sejam bem-vindos para assistir a primeira aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa, uma realização da comunidade Demirape, Deus de Milagres, resgatando almas pela internet, Demirape. A primeira aula nós vamos falar a respeito da trajetória da semente da promessa, iniciando desde a queda de Adão até o dilúvio. Eu sou o pastor Pedro, diretor-geral da comunidade Demirape. Eu desde já agradeço vocês que estão chegando, agradeço mesmo de coração. Sejam bem-vindos para a primeira aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Eu aproveito esse momento para pedir que se inscrevam no YouTube. Através da sua inscrição no canal do YouTube, você vai estar ajudando a transmitir esse vídeo para mais pessoas, mais vidas. Amém? O curso que eu vou apresentar, nós vamos dividir em várias etapas, para não ficar um vídeo muito longo. E nesse vídeo nós vamos começar através da matriz, ou seja, a raiz da semente da promessa. Não teria como nós começarmos este curso, essa aula, sem falarmos da matriz da semente, Então, a raiz da semente da promessa. Vamos falar das vidas abençoadas, Adão e Eva. O versículo-chave para nós darmos início a esse curso está no livro de Gênesis, capítulo 15, ou capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vou abaixar um pouco o áudio. Ok. Vou ler novamente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nesse curso nós vamos estar falando a respeito da linha do tempo, Nós vamos trazer um método, para nós memorizarmos com facilidade. Então vai ser aplicado esse curso, e esse curso vai ser um formato de uma linha do tempo. Ou seja, quando nós formos memorizar algo, vamos ter facilidade, porque nós vamos ter já gravado em nossa memória uma espécie de linha de tempo, uma linha do tempo. Outro assunto é os precursores da semente. Vamos falar a respeito dos precursores também. Os critérios para o genitor da semente. Para ser genitor da semente, teve alguns critérios, e nós vamos falar a respeito disso. A promessa da semente, vamos falar na íntegra a promessa da semente, lá no Jardim do Éden. Mapa da trajetória da semente. Vamos também estar elaborando,
de uma forma mais fácil de assimilar este mapa através da árvore genealógica de Jesus, né? Que é o principal, digamos assim, o principal desse curso é o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar também a raiz da semente, que é Adão e Eva. Vamos começar esse curso falando de Adão e Eva, né? A primeira tentativa de eliminar a semente, o progenitor da semente, Sete, progenitor da semente, Noé. E para concluir este curso, a primeira aula, ou seja, a primeira aula do curso, a trajetória da semente da promessa, vamos estar falando um pouco a respeito da semente Sem, ou progenitor da semente Sem. Neste vídeo eu vou fazer uma prévia dos assuntos que estarei apresentando no decorrer do curso, a trajetória da semente da promessa, bem como abordagem de alguns pontos de extrema relevância para o processo de aprendizado. Então, vamos iniciar falando a respeito da linha do tempo. O que é a linha do tempo? É uma fórmula eficaz para memorizar determinados conteúdos, determinados assuntos. Se trata da organização das coisas que já temos na memória. Nós já temos algo gravado na memória durante a nossa vida e vamos organizar, seria uma linha do tempo, seria a organização disso que já temos memorizado. O segundo passo é a criação de uma conexão entre as coisas que queremos memorizar e as que já estão gravadas na memória. Porém, para que isso funcione como uma ferramenta em nosso estudo, ou no nosso curso, temos que criar uma linha do tempo, organizando fatores importantes, bem como um banco de dados, né? Seria o drive, como datas importantes, nome de pessoas importantes, pessoas que marcaram a nossa vida, circunstâncias relevantes e outros. São situações que aconteceram no decorrer da nossa vida, né? Que nós gravamos, e aí quando nós queremos memorizar algo, se nós vincularmos em algo que já está memorizado, com facilidade nós vamos memorizar. E assim será o emprego desse curso. Vamos criar um mapa, e esse mapa trazendo alguns fatos, né, importantes, circunstâncias, e através disso, né, nós quando formos fazer algum estudo, esboço, nós vamos estar de certa forma com facilidade de gravar. Com base nesse raciocínio lógico, estou certo de que, ao conhecer a trajetória da semente da promessa, bem como todos os envolvidos no contexto, diretamente ou indiretamente, isso facilitará a memorização dos assuntos abordados, bem como de muitos outros de extrema importância na Bíblia. É o que eu já falei, né? Quando nós criarmos o mapa da trajetória da semente, que vai desde o Jardim do Éden até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós criando um mapa com dados importantes e relevantes dentro dessas circunstâncias, nós vamos estar criando um mapa da trajetória da semente. E mediante isso, já adianto que vamos ter facilidade de, quando formos fazer estudos, esboços, até mesmo leitura, vamos ter facilidade de estar memorizando. Olha só quem está nos presenciando, né, presenteando também, né, com a sua presença aí, o Maico Carvalho, está assistindo. Meu sobrinho, estamos aí. O Luciano Rodrigues está assistindo. Muito obrigado, tá, pela participação. Eu nem fiz o convite, tá? Automaticamente eu faço convite, mas dessa vez eu nem fiz convite, porque eu estou trazendo esta aula para gravar, deixar o vídeo gravado para a gente estar arquivando, ou para quando tiver todos os vídeos gravados a gente está postando, ok? Mas sejam bem-vindos. Bom seria que mais pessoas estivessem aí assistindo, beleza? Um abraço. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Linha do tempo. Estamos esboçando aqui a linha do tempo, que é uma ferramenta muito importante para nós estarmos utilizando como uma ferramenta
para nós memorizarmos o nosso estudo. Pois teremos como base uma linha temporal e circunstancial, previamente estabelecida, que servirá para vincular futuros estudos bíblicos. É o que eu já falei, né? Então a linha do tempo serve para isso. Eu aprendi ainda estudando no ginásio, a professora ensinou a criar uma linha do tempo e através dessa linha do tempo nós estaríamos criando bancos de dados que facilitaria para nós memorizarmos as coisas que aprendemos recente. Ok? Então vamos, o próximo assunto que nós vamos abordar agora, os precursores da semente. Quando eu falo semente, é a semente da promessa. Quem é a semente da promessa? O Senhor Jesus Cristo. Ele foi prometido lá no Jardim do Éden, né? Conforme a leitura que nós lemos no capítulo 3 e versículo 15 de Gênesis. Então agora vamos abordar o assunto, os precursores da semente. Quem são os precursores da semente? A semente da promessa. São os progenitores. Quem são os progenitores? Os progenitores são os genitores que depois de serem genitores, eles passaram a ser progenitores, ou seja, avós, né, que eles foram genitores e agora estão incumbidos a cuidar da semente, estar cuidando dessa semente para que ela possa crescer e dar sequência e lá de acordo com a sua trajetória, lá na frente chegar ao seu propósito. Então esses são os progenitores. Na verdade, todos que antecederam a Jesus Cristo foram os progenitores, né? Genitores e progenitores. Aí nós temos, né, os progenitores, já falamos dos genitores, tem os salvadores, né? A Bíblia nos mostra, né, a respeito de os salvadores da semente da promessa. Mas como assim? Né, o nosso Salvador, antes dele vir à terra, já teve salvadores. Teve, porque a semente da promessa estava em sua trajetória aqui na terra. E nós não sabíamos, ou seja, o povo na época não sabia, porque ele estava misturado. Mesmo dentro de uma nação, né, escolhida por Deus, ou até mesmo antes do chamado de Abraão para criar ou formar uma nação, a trajetória da semente já estava acontecendo. Então, aconteceu que algumas pessoas foram levantadas para que essa trajetória não fosse rompida. E nós vamos ver isso no estudo. Então nós temos também os resgatadores, né? Nós sabemos que a semente teve resgatador. Nós temos os conquistadores, né? Salvadores, resgatadores e conquistadores. Só que para uma pessoa fosse escolhida por Deus para ser o genitor da semente da promessa e posteriormente o progenitor, ele tinha que atender alguns critérios. Sabiam disso? Então, e quais são esses critérios? Primeiro, ser primogênito. Esse é um dos critérios que perdurou por algum tempo. Depois foi desconsiderado e nós vamos aprender isso nesse curso. Então o primeiro que eu menciono aqui, um dos critérios era ser primogênito. A pessoa sendo primogênito, o filho primeiro, então nessa linhagem ele já estava automaticamente escolhido para ser o genitor da semente. Ser filho legítimo, não poderia ser filho fora da aliança, tinha que ser o filho legítimo. Esse era um dos pré-requisitos, alguns dos critérios. Ser obediente ao propósito. Nós sabemos que teve até alguns que eram primogênitos, mas não foram leal, obediente ao propósito de Deus.
Então eles foram destituídos da primogenitura e também, por vez, eles perderam o direito de ser o genitor e progenitor da semente. Nós vamos aprender isso nesse curso. Ser o próximo na linha genealógica na falta do antecessor. Isso aqui também era um dos pré-requisitos, né? Um dos critérios. Vamos supor, o progenitor perdeu o direito de ser o primogênito. Ele perdeu o direito de ser genitor e progenitor da semente. Ele perdeu o direito por desonrar o pai, que aconteceu também, desonrou o pai, ele não cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, então foi destituído da primogenitura e perdeu o direito de ser o progenitor da semente. Ele perdeu a primogenitura e perdeu o direito de ser genitor da semente. Mas aí, de acordo com os critérios, passou para o segundo. O segundo, então, passou a ter o direito de ser o pai da semente, né? O genitor da semente. Tá tranquilo? E por mérito, um dos pré-requisitos, né? É claro que a pessoa, quando ele é obediente ao propósito, né? Ele vai ter os seus méritos. E esse mérito, ele alcançaram o direito de ser progenitor. Vamos lá. Primogênitos destituídos da primogenitura. Nós vamos falar também a respeito disso. De primogênitos que foram destituídos do direito de primogenitura e, consequentemente, né, ele perderam o direito, né, que grande relevância, né, o direito de serem o progenitor da semente. Olha só, eles nem imaginavam isso, né? Talvez se tivesse isso em mente, que o propósito de Deus sobre a vida deles, talvez ele não teria desonrado, desobedecido a Deus. Destituição da primogenitura por desonra ao pai. Aconteceu isso também. Nós vamos ver no decorrer do curso. Aí esse curso ele vai ser elaborado de uma forma que nós vamos criar um mapa por onde passou a semente. Por isso o nome do curso se chama A Trajetória da Semente. É claro que nós... mas eu sei. Muitos vão dizer assim, eu sei. É a árvore genealógica de Jesus Cristo. Sim, a árvore genealógica. A trajetória da semente é a árvore genealógica. Só que é mais completa. Quando eu falo trajetória da semente, nós vamos incluir aqui a trajetória da semente da promessa. Se trata da genealogia messiânica, ou seja, a árvore genealógica de Jesus Cristo, complementada por fatos, circunstâncias e manifestação do grande poder de Deus. Não é simplesmente uma lista de nomes que antecederam a Jesus. Não. Isso se chama árvore genealógica. Agora, a trajetória da semente, nós vamos trazer criando um mapa com esses dados importantes e outros, né? Nós vamos trazer aqui fatos importantes, circunstâncias importantes e manifestação do grande poder de Deus, né? Isso é trazer o mapa da trajetória da semente. Se nós fôssemos falar aqui da genealogia, né, de Jesus Cristo, de Gênesis, né, lá do Jardim do Éden e saída do Jardim do Éden, de Gênesis, dentro de Gênesis, né, de Adão até Noé, nós poderíamos simplesmente falar Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, depois de Enoque Lameque e Noé. Então, até Noé são 9, seriam 9 progenitores, né? Mas esse aí seria simplesmente uma árvore genealógica. Mas vamos partir para a promessa da semente. A promessa da semente foi feita lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. E diz:
porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Então, este é o versículo-chave, né, do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Porque é ali que iniciou tudo, né? Nós sabemos que através do pecado que Adão cometeu, em desobediência a Deus, Deus havia falado para que ele não comesse do fruto daquela árvore, né? Aquela árvore era proibida deles comerem, e o fato deles desobedecer a Deus, né? Aí eles foram convidados, né, digamos assim, a se retirar do paraíso. Ali onde ficou marcado a destituição do homem da glória de Deus, não é mesmo? Eu posso fazer aqui um raciocínio só para nós ter uma curiosidade. Deus havia dado a ordem para Adão não comer. Eva foi lá, comeu do fruto e trouxe para Adão, mas a ordem foi dada para Adão. Mas Eva então não pecou? Naquele momento, quando ela come e traz para Adão, com certeza houve uma desobediência, mas o fato de a ordem ser dada para Adão, a sentença foi dada a Adão, né? Mesmo Eva tendo cometido o pecado da desobediência, ali a sentença, no caso ali, foi dada a Adão. Lá na frente nós vamos entender por quê, né? Porque aqui, se a mulher tivesse sobre si, é claro que ela saiu dali, digamos ali, e o pecado, de acordo com o livro de Romanos fala que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então está incluso o homem e a mulher. Mas quando se trata da sentença aplicada ali a Adão, por quê? Porque na vinda de Jesus, quando José estava noivo de Maria, o anjo apareceu para Maria e falou que ela seria concebida do Espírito Santo e daria luz a um filho, e ele se chamaria Jesus, que significa Josué, que significa salvação no hebraico, porque ele salvaria o mundo. Nome Jesus no hebraico Josué, que significa salvação, por isso que ela falou, se dará o nome de Jesus e ele será o salvador do mundo. Então ela foi concebida sem a concepção do homem, porque eles estavam noivos, e José, estando preocupado, o anjo apareceu para ele e falou o mesmo que tinha falado para Maria: não se preocupe, porque o filho que Maria está esperando foi concebido do Espírito Santo e ele será o Salvador do mundo. Então, só para ilustrar aqui, como Jesus ele não teria que ser um cordeiro puro, cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, ele não poderia ser concebido através do homem e a mulher, porque a palavra de Deus nos fala de que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, na concepção, homem e mulher, se tivesse um filho, ele viria então debaixo dessa condenação, debaixo dessa morte do Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento refere-se a um testamento de morte. Então Jesus veio concebido do Espírito Santo, concebido não pelo homem, mas sim da mulher. Então aí que eu digo, a Maria achou graça aos olhos de Deus, mas aí as mulheres antes dela, elas eram pecadoras? Com certeza, existe uma separação. Eu posso dizer para você assim, tem aquele ditado que fala assim, não tem pecadão, pecadinho, tudo é pecado, com certeza, mas tem fase. As pessoas não conseguem separar hoje, muitos, né? Alguns já conseguem. Quando fala pecado, não consegue separar o pecado adâmico, esse pecado do testamento de morte, pecado que todos foram destituídos da glória de Deus,
do pecado cotidiano. Esse pecado secular cotidiano, lá no Antigo Testamento, eles pecavam também. Quando eles iam fazer, digamos assim, sacrifício pelos seus pecados lá no tabernáculo, lá no templo, eles iam fazer sacrifício pelos seus pecados cotidiano, secular. Mas nem um cordeiro e todos os cordeiros juntos que eles sacrificaram, todos os animais que sacrificaram, não teria capacidade, não seria suficiente, não teria legitimidade para tirar essa condenação de morte sobre a humanidade. Só um cordeiro legítimo, filho legítimo, entendeu? E esse legítimo foi a semente da promessa prometida por Deus lá no Jardim do Éden, que se sustentou e veio até a Jesus quando ele nasceu, e aí ele se entregou e levou sobre si os nossos pecados, e ele sendo então legítimo, aí nós fomos perdoados do nosso pecado adâmico. Por isso que é certo nós falarmos assim que nós somos salvos. De primeiro eu ficava confuso, mas somos salvos, eu vou falar que sou salvo? Eu tinha assim medo de falar que sou salvo. Nós somos salvos lutando contra o pecado. Nós somos salvos em santificação, porque existe salvação e santificação. Nós somos salvos por quê? Porque existia uma condenação de morte sobre as nossas vidas. E nós somos salvos dessa condenação de morte adâmica, condenação do pecado adâmico. Então nós somos salvos, mas hoje nós somos salvos lutando contra o pecado. Somos salvos em condição de santificação. É por isso que nós podemos falar sim que somos salvos em situação de santificação. Porque nós cometemos, somos sujeitos a pecar, somos passivos a pecar, nós podemos pecar, mas ainda a porta está aberta. Mediante essa porta aberta que é Jesus, né, a semente da promessa que veio para morrer por nós, e a porta está aberta. Então, mediante a nossa santificação, significa que nós temos que estar constantemente em santificação, separando. Santificação significa separação. Nós temos que estar nos separando. Então, santificação é isso. Então, pedindo perdão, porque a porta está aberta. Não é mesmo? Interessante que no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24, né, isso mesmo, diz assim que se o grão de trigo for lançado na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muitos frutos. Jesus falando de si mesmo, né? Então ali, o que eu trago, uma coisa muito importante, é porque no Antigo Testamento e até a vinda de Jesus, a semente não poderia morrer. É por isso que eu falei ali que a semente tinha o progenitor, tinha o genitor, tinha o cuidador, tinha o salvador, tinha o resgatador, tinha tudo, porque a semente não poderia morrer. E interessante, se nós analisarmos, Deus fez manobras incríveis, né? Primeiro começou o direito, a semente da promessa tinha que passar pelo primogênito. Aí lá na frente, Deus já tirou do primogênito, já foi para o segundo, ou teve lugar que foi lá para o terceiro, ou não seja, o quarto já, e aí Deus desconsiderou o primogênito, o segundo, o terceiro e o quarto, que foi o progenitor da semente. Então Deus desconsiderou tudo isso, então, de forma de fazer algumas manobras interessantes, e pela própria pessoa do genitor que foi desleal a Deus e foi desonroso com os seus pais, que Deus não permite isso. Então, mediante algumas circunstâncias, a trajetória da semente foi fazendo algumas curvas interessantes, ok? Eu fiz essa abordagem para poder esclarecer um pouco. Fugiu até um pouco do que está projetado aqui, mas lá na frente nós vamos repetir novamente, beleza? Adão, o primeiro progenitor da semente. Agora vamos começar de verdade, né? Até agora foi só um esboço. Queremos agradecer, né, a irmã Solange Rodrigues está nos assistindo, a irmã Sandra, né? Muito obrigado, seja bem-vindo. A Sandra Dantas está assistindo. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui transmitindo aqui já
a primeira aula do curso A Trajetória da Semente, ok? E agora vamos falar a respeito do primeiro genitor da semente, o primeiro progenitor da semente, né? Adão. Não teria como nós falarmos o curso da trajetória da semente sem falar da matriz, né? Então vamos lá. Adão, o primeiro progenitor da semente, da promessa, isso é fato. Levando-se em consideração que o progenitor é aquele que contribui e antecede o genitor, no entanto temos que observar que ele não foi a primeira semente. Interessante, né? Adão, ele foi o progenitor, mas ele não foi a semente. É interessante que ele foi a matriz, mas ele não foi a semente. Haja vista que Adão não nasceu de uma concepção humana, e sim por criação pelo próprio Deus. Agora, os irmãos entenderam. Adão, o primeiro progenitor da semente, dispensa-se mais comentários, né, a respeito da destituição de Adão e Eva, da glória de Deus, bem como do porquê isso ocorrer, né, já é de conhecimento. Haja vista que o foco principal desse curso é enfatizar sobre a semente da promessa, fato esse que determinaria na forma de favor imerecido a restituição do homem em sua plenitude, bem como proporcionando sua devida reconciliação com Deus, né? Aqui eu vou trazer novamente aqui o mapa da trajetória da semente, né? A trajetória da semente, semente da promessa, se trata da genealogia messiânica de Jesus Cristo, né? Que messiânica que é Jesus Cristo, ou seja, a árvore genealógica da semente. Mas a trajetória da semente é um mapa, eu vou trazer aqui no formato do mapa, porque a árvore genealógica vai fazer uma lista de pessoas que antecederam Jesus. E o mapa da trajetória da semente, nós vamos trazer aqui fatos importantes, situações importantes, circunstâncias importantes e o favor de Deus, né, e o poder de Deus, que foi tremendo, né, para que isso acontecesse. O progenitor da semente, Sete. Vamos agora falar a respeito de Sete, né? A primeira tentativa de eliminar a semente da promessa. Como é de conhecimento, a morte de Abel por seu irmão Caim foi a primeira tentativa de sabotagem da semente da promessa. Olha só, nós sabemos que a Bíblia nos fala, né, de que Deus ele rejeitou a oferta de Caim porque ele já tinha o mal no coração, ele deixou que o mal entrasse no coração. E o mal, nós sabemos de onde provém o mal, né? Então, aí eu coloco como uma sabotagem, né? Tentando já, logo no começo, já eliminar a semente. Como eu já falei, a semente não poderia morrer. A semente tinha que vigorar, né? Não poderia morrer. A única semente que veio para morrer foi a conclusão, né? A semente final, Jesus Cristo. Ou seja, a semente da promessa. Mas antes a semente não poderia morrer. Como é de conhecimento, a morte de Abel por seu irmão Caim foi a primeira tentativa de sabotagem da semente da promessa. Princípio para primogenitura. Olha só, já começa aqui, aquilo que eu falei lá no início, como uma apresentação, né, dessa primeira aula. Aqui vamos falar sobre o princípio da primogenitura. Uma observação muito relevante deve ser feita no tocante ao princípio da primogenitura, como pré-requisito para a passagem da semente. Sendo, no caso aqui, né, sendo Caim o filho primogênito, essa prerrogativa foi passada para Sete, logo na primeira concepção. Isso aconteceu mediante Caim ter matado seu irmão.
para que nós entendamos, para que os irmãos entendam, para você que está assistindo nos entenda. Primogênito, ser primogênito era uma classificação, digamos assim, já era um dos pré-requisitos, né, para ser o progenitor da semente. Genitor e progenitor da semente. Mas Caim, ele deixou o mal entrar no seu coração. Digamos assim, que por esse motivo, não foi a oferta que ele fez para Deus, foi o mal que estava no seu coração. Mediante o mal ter entrado no seu coração, e ele ter matado o seu irmão Abel, então automaticamente ele deixou de ser o progenitor da semente, né? Às vezes nós estudando, lendo a Bíblia, nós não paramos para analisar esses fatos importantes. Então, se fosse seguir a regra dos primogênitos para ser o genitor da semente, da promessa, seria Caim, o primogênito, o primeiro filho. Aí nós aprendemos também de que com a destituição por desobediência, digamos assim, por desonra, por não cumprir o propósito de Deus, ele perderia o direito de primogenitura e direito também de ser o genitor da semente. Se ele não tivesse matado seu irmão Abel, seria passado para Abel o direito de ser o genitor e progenitor da semente, o segundo filho, né? De acordo com a regra, a lógica, né? Uma regra lógica que nós entendemos na Bíblia, o princípio seria isso aí, o princípio da primogenitura. Mas só que aí não tinha mais Abel. Caim matou Abel, e aí? Tem que passar para o terceiro. Por isso que a Bíblia fala, né, que quando Eva teve seu filho e deu o nome de Sete, ele colocou o nome de Sete e falou assim que estaria no lugar de Abel. Aí deu o nome de Sete. Não é mesmo? Se Caim não tivesse dado lugar para o mal entrar no seu coração, a ponto de matar seu próprio irmão, Abel, pelo princípio lógico da primogenitura, provavelmente ele seria o primeiro progenitor da semente depois do seu pai Adão. Se a escolha fosse por mérito e Abel não tivesse morrido, aquilo que eu falei, né? Vamos supor, fosse por mérito, Deus se agradou, né, da oferta de Abel. Se fosse por mérito, então destituiria Caim, né, da sua primogenitura e do seu direito de ser o genitor da semente da promessa, e passaria para o segundo Abel, né, para que fosse progenitor da semente, por mérito. Logo podemos concluir que, mesmo Sete havendo nascido, se Sete tivesse nascido, no caso, ele não teria sido o progenitor da semente. Olha só que interessante, né? Digamos assim, Caim foi destituído do direito de ser o genitor da semente. Passou para o segundo, Abel. Porque, digamos assim, que se ele não tivesse matado Abel. Tá. E Abel, se ele fosse recebesse agora o direito de primogênito, ele automaticamente seria o genitor e progenitor da semente. E Sete não seria da árvore genealógica de Jesus Cristo. Aí Sete veio para preencher, porque Deus é sábio na sua onipresença, na sua onisciência, na sua onipotência. Como eu falei, né? Depois de Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, aí vem Noé, onde nós vamos trazer o curso dessa primeira aula. Então, essa é a árvore genealógica da semente da promessa até Noé. Provavelmente Sete só passou a ser o progenitor da semente da promessa em razão da destituição de Caim e da sua primogenitura. Dessa forma, o candidato principal automaticamente seria o segundo filho de Adão, Abel. Logo, com a sua falta por morte, o postulado de progenitor, o genitor e progenitor da semente da promessa
passou para o próximo da linha genealógica, que é Sete. Isso que eu já havia comentado. A pergunta é: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Eu já comentei com os irmãos aqui, né? Sendo Caim um agricultor, sua oferta representava o desejo de domínio sobre a terra. Biblicamente podemos constatar que a rejeição da oferta de Caim por parte de Deus foi por causa do seu interior, ou seja, o mal estava no coração de Caim, conforme eu já havia dito, né? Está em Gênesis 4, 6 e 7. Gênesis 4, 6 e 7. Então, eu havia dito que não foi por causa da oferta em si, né? Às vezes nós pensamos, Deus não se agradou da oferta, não. Porque ele ofereceu a oferta, mas o mal já estava no seu coração, né? Eu não vou trazer aqui detalhes que não seria numa outra aula. Mas vamos lá. Por que Deus se agradou da oferta de Abel? Interessante, né? Seria o oposto, né, da questão do Caim. Porque Deus se agradou da oferta de Abel. Podemos interpretar que Abel, ao oferecer a oferta, estava sinalizando o plano de redenção de Deus. Haja vista que a ovelha ou o cordeiro representaria Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Isso aqui é só uma reflexão, porque biblicamente, no entanto, biblicamente podemos afirmar que Abel ofereceu o que era de melhor, com o seu coração íntegro e sincero a Deus. Amém? Gênesis 4 e 4. De forma indireta, Abel participou da projeção da semente da promessa. Olha só, Abel morreu. Como que ele teria participado de forma indireta na projeção da semente, né? Eva disse, Deus deu Sete no lugar de Abel. Gênesis 4 e 5. Então, eu faço a seguinte reflexão. Ele teria prefigurado a vinda de Cristo através da sua oferta e também mediante a sua mãe, né? Eu falei indiretamente, ele teria participado indiretamente. A sua mãe, quando teve seu filho e deu o nome de Sete, ele falou assim, ela falou assim, Deus deu Sete no lugar de Abel. Por isso que eu comentei aqui que Abel participou indiretamente, né? Mesmo com a sua ausência da projeção da semente. Cabe ressaltar que, embora Abel tenha, de certa forma, sua participação na projeção da semente, da promessa, ele não pode ser considerado um progenitor, haja vista que a progenitura, propriamente dita, significa participação genética de um antecessor, como avô, pai, mãe, avó, que tenha contribuído positivamente para a concepção, germinação e projeção da semente da promessa, seja primogênito ou não. Seja primogênito ou não, no caso. Agora, para fazer o fechamento, né, da primeira aula do curso A Trajetória da Semente, nós vamos passar para alguém dentro dessa trajetória de bastante destaque. Vamos falar a respeito do progenitor, genitor, progenitor e salvador Noé. Lá no começo eu falei que a semente tinha até salvador, né? Aqui está um deles. O progenitor da semente, Noé. É muito interessante. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão participando, quem for assistir esse vídeo, ajude a comunidade de Emirape
a divulgar o seu trabalho, busca de almas para o reino de Deus, através da sua inscrição lá no canal do YouTube, porque eu estarei postando esses vídeos no canal do YouTube, e de acordo aumente o número de pessoas inscritas, eu vou estar também fazendo lives, né, apresentação e ministração de cursos através do YouTube. No momento, nós não temos o número de pessoas suficiente inscritos, por isso que eu estou pedindo para que vocês que querem participar, fazendo algo para o reino de Deus, faça se inscrevendo no canal do YouTube. Eu estarei gratamente, né, fazendo o trabalho subsequente, que é redirecionar para outras redes. Progenitor da semente, Noé. Noé é o 9º progenitor da semente da promessa, dando ênfase à genealogia a partir de Sete, né? Nós não vamos contar com Adão, nós falamos logo no começo que Adão é a matriz, né? Ele não veio de uma concepção natural, humana, e sim pela criação do próprio Deus. E nós vamos fazer a contagem a partir de 7. E a partir de 7, ó, 7, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, o 9. Isso se considerarmos a contagem a partir do decreto da promessa, considerando a sua projeção desde a sua matriz, Adão. A Bíblia nos mostra claramente que Noé achou graça aos olhos de Deus, pois ele era um homem íntegro e temente a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé não foi somente um genitor e progenitor da semente da messiânica. Sua função foi mais além. Ele também foi um salvador da semente. Olha só. Às vezes, quando nós notamos, né? Nós vamos ver mais na frente isso. Noé entrou na arca e a sua família, né? Quando entrou os seus filhos, né? 3 filhos. Foi Cã, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Quando Noé recebeu o chamado para construir a arca, ele não hesitou. Noé nem imaginaria que, com esse feito, ele estaria não só salvando sua família, seus filhos e suas noras e sua esposa, mas também estaria salvando a semente da promessa através do progenitor e do seu primogênito, genitor e progenitor da semente, Sem, né? Que seria o seu filho primogênito Sem, seu sucessor. Igual eu já comentei, né? Nós lendo a Bíblia de forma literal, mesmo que fazendo estudo, né? Nós não atentamos para esses detalhes, né? Vamos supor, nós olhamos que Noé entrou na arca, né? E ele levou consigo seus filhos, levou as suas noras, a sua esposa, no total dá 8, né, com ele. E quando ele entrou na arca, a porta foi selada, né? Noé não tinha como abrir, a porta foi selada. O próprio anjo de Deus, representando Deus, fechou a porta. E os que ficaram por lá de fora pereceram, né? Então, mas ali, se nós analisarmos, tinha algo mais importante, né? Que era a salvação da promessa de Deus para nossas vidas hoje, né? Que através de Sem, nós hoje temos o direito, né, da salvação, porque através de Sem chegou até nós Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia menciona que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem era o filho primogênito de Noé. Sem, além de ter sido primogênito, o que garantiu o postulado de genitor e progenitor da semente da promessa foi sua integridade para com Deus, bem como sua honra para com seu pai,
por seu pai, exatamente. Nós sabemos da história, né? O fato bem conhecido foi que após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, na ocasião teria feito vinho e, consequentemente, em uma determinada ocasião, Noé se embriagou com o vinho que ele fez. E a ponto de se despir e adormecer. Está em Gênesis 20 e 29. Ao contrário de Cã, que viu seu pai nesse estado, passou a zombar. Ora, Cã, ele, quando viu seu pai nesse estado, ele foi, né, contou para seus irmãos, para sua mãe, trouxe, né, conhecimento, mas não com zelo, e sim com deboche, né, passou a zombar. Sem, por sua vez, né, chamou o mais novo, né, Jafé, e se aproximou virando com o rosto virado, né, para não ver a nudez de seu pai, e o cobriu. Isso aí foi um gesto de honra, né? Não foi só a questão dele ser o primogênito, porque nós sabemos, nós vamos trazer lá mais na frente, já falei aqui, de que era uma regra ser primogênito, mas não garantiria no caso, se ele desobedecesse a Deus, desonrasse seu pai, só por ele ser primogênito, não manteria, né, digamos ali, o direito de ser o genitor e progenitor da semente. Ele teria que ser primogênito e ao mesmo tempo cumprir o propósito de Deus na sua vida, honrando seu pai e obedecendo a Deus, né? Mediante o ocorrido, ao tornar em si, Noé, no momento oportuno, abençoou a Sem e amaldiçoou a Cã. O progenitor dos cananeus, dizendo: maldito seja Canaã. Dessa forma, podemos observar que uma nação foi amaldiçoada por causa de um só homem. Veja, Gênesis 9, 24 a 20. Nós sabemos que a Bíblia fala muito a respeito dos cananeus, né? Com Abraão e com Moisés, Deus fala a respeito dos cananeus, né? Os Jabuseus, os Perizeus, os Heteus, os Eveus, os Jabuseus, todos os Zeus. Falou para Moisés eliminar todos os Zeus, né? Então, esses são descendentes de Cã. Olha só, Canaã já existia. E Abraão, ele peregrinou por essas terras, né? E futuramente, quando Moisés resgatou o povo que estava no Egito cativo, foi para uma terra que já era conhecido por Abraão, por Isaac, por Jacó, e Deus já havia prometido, né, para Abraão. Então aqui, nós estamos falando a respeito de Cã. Por causa dele, por causa da desonra para com seu pai, e aí Noé amaldiçoou a Cã. Interessante que por ele ter amaldiçoado, e pela, digamos assim, a posição de Noé perante Deus, né? Ele era muito querido de Deus, prestigiado por Deus. Lá na frente nós vamos ver também um livro bem lá na frente, Ezequiel 14:14 fala de Noé, né? Ezequiel é lá na frente, né? Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias. E aí, quando chegou Josué 14, aí fala 14 fala de Noé. Interessante, lá na frente fala de Josué, como ele era Deus, ele zelava do nome de Noé. Cabe ressaltar que o fato de Noé ter se embriagado com vinho não anulou a sua posição de homem justo para com Deus. Para confirmar esse posicionamento, podemos observar que está escrito no livro de Ezequiel 14:14. Deus falou assim para o profeta Ezequiel: mesmo que Noé
Eu estou lendo o versículo, mas é por causa da circunstância do povo de Deus naquele momento. O povo de Israel. O povo estava idolatrando, estava pecando contra Deus. Eles tinham se afastado de Deus. Passou a ser um povo idólatra. E aí veio muitas pestes, né? Lê o livro de Ezequiel, no versículo 14, no seu contexto, você vai entender. Então, mediante isso, ali o povo, se não se arrependesse, eles não eram dignos de receber as bênçãos de Deus e tirasse aquela peste da terra sobre as suas vidas. Então, o que aconteceu? Aí Deus falando com Ezequiel, Deus falou bem assim: mesmo que Noé, olha só, Daniel e Jó, os 3 homens, olha só, estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor, falei. Olha só, se esses 3 homens estivessem lá, pela sua justiça, eles tinham crédito com Deus, né? Pela sua justiça, né, só eles viveriam. E o povo teria que se arrepender, né? Então, chegando aqui, a respeito de Sem, eu quero trazer algo muito importante para a gente concluir essa primeira aula. Quando nós ouvimos falar a respeito dos semitas, né, é muito interessante, porque se nós analisarmos aquele povo palestino, todo aquele povo do Oriente Médio, eles descenderam de Sem. Então, não tem como dizer antissemita. Eu estou falando algo aqui, até que muitos falam que é antissemita, né? Tem muitas pessoas que falam assim, antissemitas, né? Você pode ver os jornais divulgar a respeito disso, né? Antissemitas. São as pessoas que são contra Israel, como se só Israel fosse descendente de Sem. Porque semitas descendem da árvore genealógica de Sem, semitas. Mas se nós analisarmos, até os descendentes de Abraão, através de Ismael, que Abraão teve um filho com a escrava, né, Agar. Se nós analisarmos, Agar teve um filho, mas o pai era Abraão. Abraão era semita. Até mesmo se nós analisarmos, os ismaelitas, né, filhos de Ismael, que são os árabes, eles também são semitas, porque são filhos de Ismael. Mesmo Abraão tendo filho com a escrava, eles são semitas, porque Abraão descendeu de Sem. Então são antissemitas. Agora, se nós falarmos que aquele povo que é contra Israel, que eles não são da descendência de Sem, aí eu acho correto falar que são antissemitas, né? São contra. Não tem como falar que eu sou anti eu mesmo, né? Então, semitas são os descendentes de Sem. Ok? Aí, na próxima aula, nós vamos trazer a partir de Sem. Depois de Sem, Arfaxade, Selá. Depois de Selá teve Eber. Vamos falar muito a respeito de Eber, né? Depois de Eber teve Peleg, Reu, Serug. Depois de Serug teve Naor, Terá. Depois de Terá teve Abraão. Terá teve 3 filhos, né? Abraão, Naor e Arã. Digamos, Abraão, Naor e Arã. Então, os 3 filhos. Na próxima aula, nós vamos trazer até Abraão, né? Para poder não ficar muito comprido a aula, nós vamos trazer a trajetória da semente até Abraão, de Sem até Abraão. Nós vamos destacar bastante a respeito de Eber. Tá bom, meus irmãos? Quero agradecer ao Luciano por ter participado conosco até agora, a Sandra Dantas, a irmã Sandra Dantas, né? O irmão Luciano e também a irmã Solange Rodrigues. Muito obrigado. E os demais que assistiram a esse vídeo, eu peço que se inscreva no canal do YouTube. Vamos ajudar a propagar as boas novas do reino de Deus.
e através da divulgação da semente da promessa, o nosso Jesus, o Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me dar o direito de salvação. Amém? Encerro por aqui esta aula e até a próxima, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?